E quando a gente vai para os Salmos 92, versos 1 ao 15, vai dizer o seguinte: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Porque me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a perversidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a perversidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O livro de Salmos, no capítulo 92, fala sobre a realidade dos sacrifícios da tarde e da manhã, que são sacrifícios espirituais, que é o fruto dos nossos lábios, porquanto essa é a realidade da sombra da lei de Moisés, servo de Deus. Isaías, versos 18 a 24, no capítulo 29, vai dizer o seguinte: Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, porque o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da perversidade, os quais por causa de uma palavra condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão: Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão os santos de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. No capítulo 92 de Salmos, é falado sobre as obras das mãos de Deus. E isso está ligado ao que Isaías, no capítulo 29, falou sobre a santificação do nome do Senhor. Sabe que o profeta Isaías, ele fala sobre o livro do profeta Daniel, porque fala sobre o livro selado. Porque no livro do profeta Daniel é dito que era para ser selado as palavras do livro do profeta Daniel. E esse, meus irmãos, é o livro selado. Mas o Senhor disse que os surdos ouvirão as palavras do livro selado, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. E por isso que o profeta continua falando que quando os homens conseguem entender as palavras do profeta Daniel, eles se alegram no Senhor Jesus, porque compreenderam que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, em razão de que o livro de Daniel fala do Messias sendo morto depois das 69 semanas, que são os 483 anos. E por isso que depois dos 483 anos, o Messias, Jesus, havia morrido, mas ele ressuscitou e subiu aos céus. O livro do Apocalipse, ele é o que tira o selo do livro do profeta Daniel, porque é dito em Apocalipse para João não selar as palavras do livro do Apocalipse. Ou seja, o livro do Apocalipse ele vem para tirar o selo do livro do profeta Daniel. O profeta Isaías fala que o tirano, que é o anticristo, será reduzido a nada, porque ele será derrotado pelo sopro dos lábios do Senhor Jesus, conforme diz em Isaías capítulo 11 e em Daniel capítulo 8. O profeta continua falando sobre a santificação do nome de Deus e como devemos santificar o nome do Senhor. Nós devemos santificar o nome de Deus praticando a lei da nova aliança em Jesus Cristo. E por isso temos que nos inclinar para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Entenda que se nós quisermos santificar o nome do Senhor, nós teremos que lutar contra o pecado.
e assim viveremos pela fé. Quando a gente vai em Apocalipse de capítulo 15, versos 2 ao 4, vai dizer o seguinte: Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Repare que parte do Cântico dos Vencedores aparece no capítulo 92 de Salmos. Veja que o salmista fala dizendo: Quão grandes são as obras do Senhor! Os vencedores louvarão ao Senhor, tendo harpas do Senhor Deus. O salmista diz para o Senhor derramar sobre ele o óleo fresco, e isso revela o derramamento do Espírito Santo sobre os fiéis ao Senhor Deus. O salmista ele prossegue falando que os ímpios nascem de geração a geração, mas os inimigos de Deus serão destruídos. O salmista continua dizendo que os olhos e os ouvidos dele irá ver e ouvir com alegria a retribuição do Senhor contra o mal que os inimigos fazem. Pois os justos do Salmos 91 irão contemplar o castigo dos ímpios, o castigo dos inimigos. E ainda o salmista fala a respeito do templo de Ezequiel no milênio, porque o templo será estabelecido no Monte Sião e lá os justos florescerão como a palmeira que está nos revelando a festa dos tabernáculos. E haverá longevidade de vida para as nações que restarem. E por isso haverá velhos das nações e do Israel segundo a carne.